Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler hoje os versos 1, 2 e 3. Esse trecho tão bonito da carta escrita pelo apóstolo Paulo. Se você nos visita, se você nos acompanha pela primeira vez, online ou estando aqui presencialmente, é importante que você saiba, nós estamos numa série de exposições bíblicas com base na mensagem da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Desde o início do mês de março desse ano, nós temos caminhado aqui na igreja, domingo após domingo, refletindo verso por verso dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se você tiver o interesse, você pode acompanhar todas as mensagens anteriores. Elas estão disponíveis em vídeo no canal da Igreja Plena Rio no YouTube, elas estão disponíveis em áudio nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music e outros. Basta que você procure por lá Igreja Plena Rio e você vai encontrar todas as mensagens identificadas pela sequência que elas apareceram, da mensagem número 1 até... não tenho certeza que número que a gente está agora, mas você com certeza vai encontrar por lá. Vamos ler juntos então o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou prefira acompanhar a leitura, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha o culto online, vê em sua tela também, juntamente com o tema da mensagem de hoje, o texto sendo exibido para que você possa acompanhar a leitura juntamente conosco. Diz assim a Bíblia: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos fale ao coração através da exposição da Bíblia. Senhor amado, te louvamos por este culto, te louvamos pela alegria do reencontro uns com os outros, te louvamos pela alegria de rever gente tão amada para nós, te louvamos pela alegria de poder conhecer gente tão amada pelo Senhor chegando em nosso meio agora. Que bom, Senhor, é participar numa manhã como esta, Deus, num domingo tão bonito como esse, participar dos louvores, participar das orações e agora colocar o nosso coração sossegado diante do Senhor, com a Bíblia aberta, entendendo que a Bíblia é muito mais do que um simples livro, é a Tua palavra viva que tem o poder de nos comunicar a Tua vontade, Senhor, apontar para nós o caminho de vida que o Senhor nos propõe, fazer-nos, Senhor, alcançar aquele padrão de vida elevado que o Senhor tem para cada um de nós. A Tua palavra, e apenas ela, tem o poder de gerar verdadeira vida espiritual em nós, neste dia. Então nós clamamos pela intervenção do Teu Espírito em nosso meio, Senhor. Eu preciso do Senhor porque as minhas palavras são limitadas e os meus esforços são insuficientes para transmitir a glória e a beleza contida na Tua palavra, e os meus irmãos e irmãs precisam da intervenção do Teu Espírito porque o nosso entendimento e até mesmo as nossas emoções não são suficientes para apreender aquilo que não se pode medir, a glória que não se pode mensurar, que é a glória do Senhor. Mas o Teu Espírito em nosso meio tem o poder de sussurrar a palavra viva do Deus vivo no nosso coração e fazer-nos sair daqui alegres, muito agradecidos pelo fato de termos ouvido a inconfundível voz do nosso Deus, o nosso Senhor, falando conosco. Eu te peço que essa seja a experiência de cada um, estando presente aqui nesse lugar ou acompanhando a transmissão desse culto online. Para a Tua glória, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. E amém. Eu imagino que, ainda que você não conheça, ou melhor, ainda que você não se identifique muito com sambas, eu imagino que você conheça ou já ouviu alguma vez na sua vida uma música chamada Vou Festejar. Vou Festejar é um dos sucessos gravados por Beth Carvalho, sambista brasileira,
grande botafoguense, falecida há pouco tempo. E em 1978 ela gravou essa música pela primeira vez, de modo que Vou Festejar, além de ser uma das músicas da Beth Carvalho mais tocadas no mundo todo, tem também uma relação especial comigo e com a minha família, porque essa música é uma espécie de hino que há muitos anos a torcida do Botafogo canta nos estádios. Aliás, foi num estádio de futebol que eu aprendi essa música, cantando. E acontecia mais ou menos assim, quando o Botafogo fazia um gol no adversário, ou quando a partida estava perto de ser concluída e o Botafogo estava ganhando, a torcida então começava a cantar, especialmente um trecho dessa música que diz: vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Cantando isso voltado para a torcida adversária, tudo com muito amor, com muito carinho. Quase que eu pulei aqui agora com a camisa girando de novo. Mas eu quero te propor uma coisa, eu queria te propor que você observasse um pouco mais detidamente a letra dessa música comigo. E que você percebesse como que ela descreve uma postura muito presente na sociedade que a gente vive. Como que essa música, que fala de um festejo, fala de um sentimento muito presente na cultura que a gente está inserido. Uma cultura de indiferença, uma sociedade que é ensimesmada, muitas vezes vingativa, que não tem prazer apenas na sua vitória, mas que celebra a derrota do outro. Uma sociedade individualista como essa que você e eu vivemos. Porque a letra, ela diz assim: chora, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar. Cruel, né? É o teu castigo. Brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar o teu sofrer e o teu penar. Agora você imagina a pessoa cantando isso cheia de ódio e sambando. Não é curioso? Não é curioso você perceber que a música descreve um sentimento que a gente identifica na sociedade em que a gente vive hoje? Um sentimento em que a sua dor, enquanto não seja minha dor, não me diz nada. Chora, eu não vou ligar. E se de alguma forma, em algum momento da vida, você me fez sofrer, você me fez perder uma noite de sono, você me gerou intranquilidade, perturbação ou coisa do tipo, eu vou festejar quando o teu sofrer chegar e você atravessar o seu tempo de penar. Zygmunt Bauman, o famoso sociólogo polonês, descreveu o tempo em que a gente vive, tão caracterizado pela fragilidade dos relacionamentos humanos, afinal de contas, numa sociedade assim, tão individualista, tão ensimesmada e tão indiferente, essa sociedade é constituída de relações frágeis. Zygmunt Bauman definiu o nosso tempo como modernidade líquida. De acordo com ele, enquanto no passado os relacionamentos eram mais duráveis, estáveis e sólidos, e não apenas os relacionamentos, mas também os conceitos norteadores da vida, eram conceitos firmes, sólidos, estáveis e duráveis. Agora, diz Bauman, as palavras de ordem são impermanência, nada permanece por muito tempo no mesmo lugar, nenhum conceito se mantém por muito tempo inatingível, nenhum relacionamento permanece perene constantemente. Impermanência é uma palavra de ordem e a outra, desconfiança. Numa sociedade egocêntrica como a nossa, o outro é sempre visto por mim com desconfiança. Os relacionamentos estão sempre debaixo desse olhar de desconfiança. Até onde eu confio? Até que ponto eu me entrego? Nenhum conceito e nenhum relacionamento é sólido o suficiente para que a gente possa dizer sobre ele é seguro.
Tudo, dizia Bauman, tudo é fluido. Então, não sei se você percebe de onde vem essa indiferença tão crescente no nosso tempo, que me impede de enxergar o outro como meu semelhante. Essa indiferença que cresce, que me faz olhar para outro ser humano, não com a mesma dignidade que eu atribuo à minha própria vida, mas como apenas, quem sabe, uma coisa, um outro alguém, uma ameaça muitas vezes, um perigo tantas vezes. Essa cultura de desequilibrado individualismo, essa cultura de ruptura de padrões é o que potencializa coisas que a gente vê tão presentemente em nosso tempo, como esse orgulho arrogante. A pessoa, como diziam os antigos, se acha de fato por cima da carne seca, né? Ela é melhor e mais digna e mais importante do que qualquer outra. É essa cultura de desequilibrado individualismo que fomenta essa postura amarga, muitas vezes, raivosa, nervosa, como a gente se posiciona, a impaciência, a indiferença. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem tudo a ver com a gente. Isso tem tudo a ver com a gente, porque você e eu não estamos aqui pegando uma música da década de 70 e tentando fazer a análise de um mundo que a gente só conhece pelos livros. Nós estamos falando de um tempo em que você e eu vivemos, numa sociedade e cultura que você e eu estamos inseridos. Você e eu vivemos nesse mundo individualista. Você e eu vivemos nesse mundo de, muitas vezes, uma postura arrogante, altiva, egocêntrica. Aqui nesse mundo nós construímos as nossas famílias, desenvolvemos os nossos relacionamentos, ou tentamos desenvolvê-los, cultivamos os nossos sonhos. E o que essas coisas importam para a igreja? Essas coisas importam para a igreja porque a igreja também não é uma ilha isolada da cultura. Embora alguns gostem de pensar na igreja como essa coisa alheia à vida, ao mundo, à sociedade, à cidade, às demandas da vida, a igreja não é essa ilha. A igreja não está imune ao que acontece à sua volta. A igreja é, de acordo com a Bíblia, uma protagonista no mundo, uma protagonista na cidade, chamada por Deus para ser a nova sociedade de Deus no mundo. A igreja, como a Bíblia descreve, e como Paulo aqui nessa carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, passa a descrever, ela é chamada para ser a manifestação mais bonita daquilo que Deus idealizou para a vida e para as relações humanas. Então, isso que a gente está falando aqui, e o cenário que está à nossa volta, o nosso tempo, cultura e mundo, isso se comunica diretamente com a igreja e pede de nós alguma resposta. E o texto que nós lemos hoje fala diretamente sobre isso. Eu quero te convidar mais uma vez a olhar as palavras de Paulo aqui. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam, então, completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo dizer qual é o caráter geral da vida cristã. Está lá no verso 1 que acabamos de ler aqui. Paulo diz que o caráter geral da vida cristã, aquilo que define o que a vida cristã é ou deveria ser, é que nós devemos andar de modo digno da vocação que recebemos. É isso que torna a vida cristã, de fato, vida cristã. Um intencional desejo de andar de modo digno com a vocação, com o chamado de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. E o fato de a vida cristã ser descrita como um andar é muito significativo. Porque andar sugere o quê, gente? Andar sugere movimento. Andar sugere atividade, sugere progresso. O que significa então dizer que nós devemos andar de maneira digna da vocação que recebemos? Que nós devemos entender que não podemos ficar parados onde estávamos. Que um cristão, que alguém que entra em relacionamento com Jesus Cristo em algum momento de sua vida, é uma pessoa que
semana que vem não será a mesma que é neste domingo, porque inevitavelmente a sua vida consiste em andar com Cristo e na direção de tudo que Cristo aponta. A vida cristã é uma vida de progresso, é um sempre ir para a frente. O rei Salomão, escrevendo Provérbios, disse certa vez o seguinte, no capítulo 4 de Provérbios, ele diz o seguinte: o caminho do justo, que é a forma como Salomão descreve aquele que caminha com Deus, ele diz: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais, até chegar à plena claridade do dia. Você já deve ter visto o sol nascendo, algum momento de sua vida. Você já deve ter olhado de sua janela e percebeu os primeiros raios de luz vencendo a escuridão da noite. E quando aquilo acontece, e você observa esse fenômeno de sua janela, você não vê um pouco de claridade e depois escuridão. Pelo contrário, você vê aquilo que é claro tornando-se cada vez mais claro, até o dia ficar completamente aceso diante dos seus olhos. A Bíblia diz que assim é o caminho de alguém que anda com Deus. Ele constantemente anda para frente, ele progride, a luz de sua vida brilha, acende cada vez mais, ela não regride, ela não apaga, ela avança, ela evolui. Então Paulo aqui está dizendo que isso é o que caracteriza a vida cristã, andar de modo digno da vocação que recebemos, caminhar cada vez mais na direção da vida que Jesus nos chama a viver, lembrando que há sempre novas coisas para descobrir em Deus, porque Ele é inesgotável. Lembrando que há sempre novas experiências para desfrutar com Deus, porque Ele é maravilhoso. Então, um cristão, uma cristã, é essa pessoa que sabe que a acomodação no lugar em que se encontra, ficar apenas remoendo a mesma experiência de 10, 15 anos atrás, com aquele saudosismo, como quem diz, naquele tempo era maravilhoso a fé que eu sentia e a vida que eu vivia com Cristo, é uma percepção equivocada da vida cristã, porque nós somos chamados para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e caminhar cada vez mais. E Paulo fala isso então no verso 1. E agora, nos versos 2 e 3, ele retrata essa vida digna da vocação que nós recebemos, essa caminhada, esse andar na direção da vida que Deus nos propõe, como sendo caracterizada por 5 qualidades. É incrível, gente, como a Bíblia é prática. É incrível como foge da realidade a pessoa que diz, eu não consigo me adaptar muito com a Bíblia, porque eu acho ela muito teórica, eu acho que ela não fala a vida, eu acho que ela não fala as minhas demandas. Você está lendo a Bíblia de modo errado, não é possível. Porque olha aqui, Paulo está dizendo o seguinte: o que caracteriza a vida cristã? Andar de modo digno da vocação que nós recebemos. Paulo, eu quero entender como isso acontece na prática. Beleza, vou dar para vocês 5 características, disse o apóstolo, de como isso se concretiza na vida. E ele fala então das 5 qualidades. Ele fala sobre humildade, ele fala sobre docilidade, nós podemos chamar também isso de mansidão. Ele fala sobre paciência, algumas versões trazem a tradução como longanimidade, que é muito boa. Ele fala sobre tolerância mútua e ele fala sobre amor. 5 qualidades. O texto no verso 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A primeira expressão então dele é: sejam completamente humildes. E a gente precisa entender o que ele quer dizer com essa palavra traduzida em nossa Bíblia como humildes, porque às vezes a gente pensa na pessoa humilde pelo prisma errado. A gente pensa que o humilde é aquele que tem pouca instrução. A gente pensa que o humilde é aquele que está sempre olhando para baixo na vida, porque, de alguma forma, ele é tomado por uma timidez circunstancial, porque ele se considera, de fato, muito aquém das demais pessoas no campo do saber ou no campo econômico. Não é dessa humildade que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala, e Paulo diz que os cristãos em Éfeso e nós com eles devemos ser completamente humildes, ele está falando sobre humildade de mente. Ele está falando sobre modéstia. Modéstia é ter uma humilde opinião a respeito de si próprio.
é ter uma humilde opinião a respeito de suas próprias capacidades, é ter uma humilde opinião a respeito do seu próprio conhecimento, ao mesmo tempo em que você procura ter uma opinião elevada, você procura reconhecer o valor e a dignidade das outras pessoas. Essa é a humildade ou a modéstia bíblica que Paulo fala aqui. Ele diz o seguinte: nessa caminhada cristã, na vida, sejam completamente humildes. Atentem para o fato de que vocês não se exaltem tanto. Atentem para o fato de que vocês não gloriem-se tanto das suas próprias virtudes, conhecimento e realizações, mas procurem, pelo contrário, valorizar o conhecimento, as virtudes e as realizações dos outros que estão à volta de vocês. Ou seja, a pessoa humilde ou a pessoa modesta é aquela que pensa menos de si. Não é que ela pensa menos em si, não é que ela reflete pouco sobre a sua vida, mas ela não eleva tanto o padrão para pensar de si. Ela não é aquele tipo de pessoa cheia de autoglorificação, sabe, que vive tirando onda com tudo e com todo mundo, enquanto ela procura pensar sempre o melhor dos outros. E eu te pergunto, essa descrição de humildade ou modéstia é ou não é o contrário do que geralmente nós vemos no mundo em que a gente vive? Um mundo que tanto encoraja o homem a confiar em si mesmo, exaltar a si mesmo, priorizar a si mesmo e acreditar até o fim em sua própria verdade. E auditórios ficam lotados por pessoas que pagam pequenas fortunas para escutarem outros aparentemente sábios dizendo para eles como eles devem se priorizar em vida, como eles devem se exaltar acima dos outros, como eles devem olhar para si mesmos como, de fato, os melhores, como os gigantes que o espelho não revela, mas eles precisam acreditar que de fato são, diante da vida e diante das demais pessoas. E aí vem a Bíblia e nos propõe um caminho diferente, porque de todas as virtudes cristãs, a humildade é uma das principais, por ser uma marca do próprio Filho de Deus. O nosso Senhor Jesus, aquele a quem cantamos e a quem você diz ser seu Senhor e Salvador, ele disse, e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, aprendam de mim, olhem para mim, imitem a minha vida, e eu sou manso, e eu sou humilde de coração. Paulo diz, sejam completamente humildes e dóceis. Dóceis aqui pode ser traduzido também como mansos. Tem o mesmo sentido, a palavra no grego que Paulo usa aqui é praus, que é tanto traduzida como dócil ou como manso. Em um mundo de tanta rigidez como o nosso, de tanta truculência como o nosso, o cristão é chamado para ser uma pessoa branda, uma pessoa gentil, uma pessoa de atitude mansa. Mas toma cuidado com uma coisa, muito cuidado com uma coisa. Cuidado para você não confundir essa mansidão que a Bíblia fala, essa docilidade que a Bíblia fala, com fraqueza, com frouxidão, porque não é a mesma coisa. Ser manso não é ser frouxo. Ser doce não é ser fraco. Porque talvez você olhe para isso e fala, Roberto, me desculpa, mas eu vivo numa cultura e numa sociedade que está cada um engolindo o outro todo dia. Se eu não tomar cuidado no meu ambiente de trabalho, tem 10 pessoas prontas para puxar o meu tapete. Se eu não tomar cuidado, até na minha família, eu tenho parentes prontos para puxarem o meu tapete. O mundo é dos fortes, o mundo é dos que aparentam força, então eu não posso ter essa brandura toda, eu não posso ser frouxo dessa forma, ou aparentar fraqueza dessa forma. Nada mais longe da verdade do que essa confusão de que ser brando, ou que ser dócil ou manso é ser fraco e frouxo. Pelo contrário, ser dócil é a suavidade dos fortes. Num mundo em que todo mundo precisa bater mais forte na mesa para mostrar o seu valor,
Num mundo e numa sociedade em que você precisa provar potência emocional na base do grito, na ausência do choro, na aparente indiferença com a dor, num mundo assim, você e eu somos chamados para mostrar a suavidade como sinal da nossa força. Ser dócil é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Biblicamente, dócil ou manso é a pessoa que aprendeu a dominar-se. Você já ouviu essa expressão na Bíblia, provavelmente, domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É você saber que se der vazão, um vulcão entra em erupção dentro de você. É você saber que se der a oportunidade de simplesmente ser o que o seu homem natural te indica ser, você é capaz de dizer as coisas mais estúpidas, ferir as pessoas que você mais ama, colocar um ponto final em histórias que são caras e preciosas para você, magoar pessoas, ofender pessoas, agredir pessoas. E a Bíblia diz que porque nós não somos mais governados pela carnalidade, mas que vivemos no poder do Espírito de Deus, nós podemos ter domínio próprio. E a pessoa que é mansa à luz da Bíblia, ou que é dócil à luz da Bíblia, não é um anjinho que encarnou. É um pecador que tem guardado dentro de si todo o potencial para estourar e explodir. Mas ele tem a sua força sob controle agora. Em Cristo ele aprendeu a ser manso. Em Cristo ele tem aprendido a ser dócil, ela tem aprendido a ser dócil, a não dar vazão aos seus impulsos e aos seus instintos, mas buscar diariamente e intencionalmente a semelhança com Jesus em uma vida que o glorifica. E um ponto muito importante aqui, gente, Paulo não está simplesmente dizendo, sejam humildes e dóceis. Tem uma palavrinha aqui, muito importante. Ele diz, sejam completamente humildes e dóceis. Essa palavra aqui não está em vão no texto. Ela fala de frequência e ela fala de intensidade. Sabe por quê, gente? É fácil parecer humilde e dócil numa manhã bonita de domingo dentro da igreja, mas se esquecer de manifestar essas virtudes nos outros 6 dias da semana. É fácil num ambiente como esse aqui, todo mundo ter cara de ovelhinha, fala de ovelhinha, e entrar segunda-feira, voltar a vestir a fantasia do lobo. É fácil todo mundo ter olhar, toque e conversa angelical aqui dentro. E às vezes, antes do dia virar noite dentro de casa, você parecer-se mais com um demônio do que com um anjo. E infernizar, não o seu vizinho, infernizar a sua mulher, o seu marido, os seus filhos. E a pessoa que convive com você fala, mas meu Deus, na igreja estava tão manso. Eu vou tentar arrumar uma igreja que tem culto de 2 em 2 horas. E botar essa pessoa lá dentro. Porque lá ela só fala coisas boas, lá ela não ofende, lá ela não xinga, lá ela não grita, lá ela não bate na mesa, lá ela é uma ovelhinha de Jesus. E aqui Paulo está dizendo, sejam completamente humildes e dóceis, onde vocês estiverem, façam o que vocês tenham para fazer, sejam completamente humildes e dóceis, sejam assim em família, sejam assim no ambiente de trabalho, sejam assim com as pessoas que servem você. Seja completamente humilde e dócil com o porteiro que abre a porta do seu prédio, com o auxiliar de serviços gerais que limpa o seu corredor e que coloca o cheirinho bom no corredor do seu prédio. Seja completamente dócil com o office boy da sua empresa ou com o estagiário que acabou de chegar, não importando a posição que você se encontra. Seja completamente humilde e dócil na forma como você diverge as opiniões,
na forma como você debate as suas opiniões. Lembre do sábio conselho de alguém que já disse: não suba o tom de voz, melhore seus argumentos. Seja completamente humilde e dócil. Paulo consegue dizendo: sejam também pacientes, suportando uns aos outros em amor. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Ser paciente, gente, é ser longânimo. Ser paciente é ser alguém que suporta a visita da ira. É alguém que contém a ira e que evita o conflito. A Bíblia fala muito sobre a longanimidade de Deus, ou sobre a paciência de Deus. A Bíblia diz que Deus é tardio para se irar. A Bíblia diz que Deus é muito paciente conosco, não nos tratando em conformidade com o que os nossos pecados merecem, mas nos tratando com graça e com amor. E a Bíblia diz mais. Ela diz que a longanimidade de Deus e a paciência de Deus devem nos servir de padrão para a nossa longanimidade e para a nossa paciência. Se Deus não fosse longânimo e paciente, nenhum de nós estaria vivo agora. Você consegue entender isso? Eu vou repetir. Se Deus não fosse muito paciente, muito misericordioso e muito longânimo, nenhum de nós estaria vivo nesse momento, porque a vida não nos é concedida como um direito, mas como uma dádiva. E nós, recorrentemente, desprezamos ao Deus doador da vida. Não vivemos para amá-lo em primeiro lugar. Não vivemos para queimar a nossa energia, os nossos esforços, as nossas intenções todas para dedicar a Ele a glória que Ele merece receber. Vivemos para nós mesmos, vivemos para os nossos próprios interesses, para as nossas próprias buscas egoístas. Mas Deus, que é muito longânimo, nos trata com misericórdia e não nos dá o que merecemos, mas nos trata graciosamente. Se não fosse assim, se Deus não fosse paciente, nós não seríamos nem cristãos. Se a longanimidade é a atitude de Deus para conosco, suportando a gente, aguentando a gente em amor, essa mesma longanimidade deve ser também a nossa atitude uns para com os outros. Você entende o que Paulo está pedindo aqui de você e de mim e dos cristãos lá em Éfeso? Ele está pedindo apenas simetria de vida. Se eu sei quem Deus é e espero a cada dia que amanhece que Deus me trate não conforme eu mereço, mas conforme a sua misericórdia, que é grande, e a sua graça, que é sem fim, eu não posso levantar-me da cama após orar, pedindo que Deus seja misericordioso e paciente comigo, e ir para as minhas interações humanas indisposto a ser paciente e longânimo com quem quer que seja. Porque se eu conheço ao Deus da longanimidade, eu preciso expressar paciência e longanimidade nas minhas relações. E se você amar as pessoas, e Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros, e esse suportar aqui não é o suporte do apoio, é o suporte do aguentar mesmo. Sabe, eu te tolero, eu te aguento, é isso que ele está dizendo. Ele diz: façam isso em amor, porque se você amar as pessoas, você será paciente com elas, e você vai suportá-las, porque de coração você se interessa por elas. É por isso que o amor é a qualidade final que Paulo coloca aqui. O amor é a soma de todas as virtudes. Agora, gente, notem que coisa comovente que Paulo vai falar. Porque essa aqui não é simplesmente uma lista de virtudes que nós temos que, como cristãos, manifestar na sociedade, a fim de indicar uma outra alternativa de vida para um mundo que não conhece a Deus nem a vida que Deus propõe. Passa por aí. Mas o que Paulo está nos apresentando não é uma lista de virtudes para que a gente exponha ao mundo
um modelo alternativo de vida. Paulo também está dizendo que é quando nós manifestamos essas características aqui, que nós estamos preservando algo que Deus estima demais e que desde o início desse culto foi falado aqui, pelo Fernando na liturgia, foi cantado por nós aqui no último louvor, enquanto as crianças subiam. Quando você e eu manifestamos essas características e desenvolvemos na nossa caminhada cristã essas qualidades, humildade, docilidade, paciência, tolerância e amor, nós preservamos algo que Deus estima profundamente, que é a unidade da igreja. Veja o que ele diz no verso 3. E veja como ele pega o que aparentemente poderia ser uma lista de virtudes que nós devemos cultivar e canaliza isso para um objetivo final, que é a comunhão dos cristãos, a unidade da igreja. Olha o que ele diz no verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você está acompanhando na sua Bíblia, e não aqui, que a letra toda fica em caixa alta, você provavelmente vai perceber que Espírito na sua Bíblia começa com letra maiúscula. Isso porque você e eu não somos capazes de criar a unidade da igreja. Ela é uma obra do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos esforçar para conservar aquilo que o Espírito já gerou entre nós, a unidade entre os filhos de Deus. Paulo escreve para cristãos que se reuniam como igreja na cidade de Éfeso. Essas pessoas caminhavam juntas, elas compartilhavam da mesma fé, mas elas eram pessoas diferentes umas das outras, muito diferentes, como você e eu somos pessoas diferentes. Então é como se Paulo estivesse dizendo para eles o seguinte: sejam totalmente humildes e dóceis, sejam pacientes uns com os outros, assim como Deus é paciente com vocês. Suportem-se, tolerem-se, mesmo que não seja fácil, e ainda que vocês vivam numa cultura de cancelamento, ainda que vocês vivam na cultura do descartável, em que aquele que não me serve mais, aquele que não me atende mais, aquele que não me alegra mais, aquele com quem eu tenho que divergir, aquele que deixa muito clara a diferença de sua vida em contraste com a minha, deve ser jogado no lixo do relacionamento. Ainda que essa seja a tendência, suportem-se, tolerem-se e, vivendo assim, se esforcem. Paulo fala de esforçar aqui porque não é natural. Se esforcem para conservar a unidade entre vocês. Unidade que não é uniformidade, é unidade na diversidade. Meus amigos, como é fácil cairmos nesse terrível caminho da quebra da unidade. Eu digo até mais, nunca foi tão fácil dizer-se igreja e viver de modo completamente desunido de qualquer pessoa. Viver um cristianismo ao gosto do freguês, ensimesmado, definido por você mesmo e por mim. O Cristo que eu quero, como eu quero, fabricado por mim, em que o outro não tem nenhuma participação nessa fé, o outro não tem nenhuma participação nessa minha vida, nessa minha caminhada cristã, ela é solitária, ela é individualista. Eu diria para você que em alguns lugares hoje, essa é uma visão até glamourizada, desejada. Mas a Bíblia está dizendo que você e eu devemos nos esforçar pela unidade do Espírito, para que não exista quebra nessa unidade. Ainda que a nossa unidade não deva custar o nosso compromisso com a verdade, até porque não é possível ter verdadeira unidade do Espírito sem a verdade que o Espírito aplica em nossos corações através da palavra de Deus. Então a nossa unidade depende do nosso compromisso com a verdade. Não é um espírito de fraternidade aleatório, não é um coleguismo que nos faz abrir mão de valores essenciais, não. É unidade naquilo que é essencial, sem abrir mão do nosso compromisso com a verdade. Então, não, a nossa unidade não deve custar o nosso compromisso com a verdade, mas nós também precisamos nos lembrar que não existe compromisso com a verdade que justifique agressões verbais, ofensas, humilhações, deboche, quebra da paz.
Talvez você, assim como eu, seja uma pessoa cansada hoje. E como você talvez, assim como eu, não precise das redes sociais para trabalhar, você seja ainda mais cansado como eu sou. E eu tenho aí na minha família um countdown já desde o início do ano dizendo que a minha participação em redes sociais vai até dezembro desse ano. E cada vez que eu vou vendo o quanto menos presente eu me faço, mais meu coração é preservado. Porque quando a gente entra naquilo ali, você vai percebendo muitas coisas, mas especificamente sobre o que eu estou dizendo aqui, o quanto que o apego para manter o amor, o respeito e a paz entre os irmãos é algo que não existe nesse ringue que é a internet hoje para muita gente. Cada um é senhor da sua própria razão, cada um monopolizou a virtude de Deus e a verdade sobre Deus e apresenta não apenas como quem apresenta os seus argumentos e os defende porque crê naquilo de todo o coração, mas coloca a coisa de modo ofensivo para quem diverge. Porque você não pensa como eu, você é um estúpido que não alcançou o que eu alcancei, não vive o que eu vivo, não discerne o que eu tenho de discernimento. Eu não sei se você vê isso e se choca tanto como eu vejo e me choco. Não existe compromisso com a verdade que justifique a quebra da paz entre nós, irmãos. Se eu estou defendendo algo que eu acredito, e se a maneira como eu afirmo e defendo alguma coisa certa, significa que eu quebro a paz com o meu irmão, que eu firo ao meu irmão, eu estou errado. Porque de duas uma, ou eu deixei de equilibrar verdade com amor. Lá mais na frente, nesse mesmo capítulo, verso 15, se eu não me engano, Paulo vai dizer, seguindo a verdade em amor, em tudo cresçamos naquele que é o cabeça da igreja. Seguindo verdade em amor. Pode ser que em algum momento eu tenha desequilibrado essas coisas, ou então eu simplesmente revelo falha no meu caráter cristão. Quando, para manter-me bem com todo mundo, eu abro mão da verdade de Deus, ou, do modo contrário, para dizer que eu sou um defensor da verdade de Deus, como se ele necessitasse de um advogado, eu quebro a paz. Eu ofendo, eu firo, eu sacralizo minha teologia, eu sacralizo o meu modelo de igreja, e eu ofendo todo o que é contrário e diferente a isso. Jesus, queridos, é o maior modelo de humildade, ele é o maior modelo de mansidão, ele é o maior modelo de paciência, tolerância e amor que você e eu podemos ter. Quem foi mais humilde que Jesus? Que, segundo Paulo escreve aos Colossenses, diz que, sendo Deus, abriu mão de sua glória, esvaziou-se de sua divindade e foi achado em forma humana, e sendo encontrado em forma humana, foi servo e serviu obedientemente até a morte de cruz. Quem é mais humilde do que o Cristo Rei, que se permitiu nascer numa humilde manjedoura, numa estrebaria em Belém, ser alimentado no seio de sua mãe? Quem é mais humilde do que ele? Quem é mais manso do que Jesus? Que do alto de sua cruz, morrendo pelos pecadores, ouve as piores palavras e os piores deboches dos pecadores por quem morria, e cuspiam nele e zombavam dele, e ele diz: Pai, abre os céus agora e envia fogo e queima essa gente. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Quem foi mais manso que Jesus? Quem foi mais paciente? Quem é mais paciente e tolerante que Jesus? Como é que Jesus trata você? Como é que Jesus me trata? Ele é o nosso maior modelo de todas essas coisas. Então, somos cristãos. O Espírito Santo veio, de fato, habitar em nós. Se isso é uma verdade, inevitavelmente, nós iremos manifestar o fruto do Espírito, porque nascemos de novo.
porque pertencemos a Cristo. E, inevitavelmente, essas virtudes serão encontradas também em nós. Eu repito, porque a pergunta é simples, mas ela é muito séria. Você é cristão? O Espírito Santo veio habitar em você. Então, essas virtudes aqui, elas têm sido desenvolvidas na sua vida. Você tem sido alguém mais humilde? Você tem sido alguém mais paciente? Você tem sido alguém mais dócil? Você tem sido alguém mais tolerante? Você tem sido alguém que manifesta mais a realidade do amor? Eu quero te lembrar também que Jesus orou pela nossa unidade. E aqui eu estou encerrando. O Evangelho de João, no capítulo 17, verso 20 e 21, o texto vai ser projetado aqui. Jesus diz assim, orando ao seu Pai, ele diz assim: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você e eu não podemos banalizar ou atribuir pouca importância para algo que fez Jesus orar. Jesus orou pela nossa unidade. Você e eu cantamos ainda há pouco aqui uma canção que dizia como Jesus nos via do alto daquela cruz. Não um povo fragmentado, ensimesmado, individualista e cantando o antigo funk dos anos 2000, tô nem aí, tô nem aí. Mas nós cantamos aqui como Ele nos via redimidos por seu sangue, lutando juntos o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, a sua igreja edificando e rompendo as barreiras tão naturais entre pessoas diferentes pelo amor. E é por isso que na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E ainda que o inferno milite e nos tente separar, com os nossos olhos em Cristo unidos, iremos andar. Não foi isso que a gente cantou? Sabe por que a gente canta isso? Porque Jesus orou por isso. Ele diz: oro, Pai, para que todos eles sejam um, como eu estou em ti, Pai, e tu estás em mim, que eles, sendo diferentes, estejam juntos em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Queridos, a unidade da igreja é um testemunho do poder e da glória de Jesus num mundo dividido, fragmentado e hostil. Sabe o que a igreja deveria ser? Em sua comunhão e em sua unidade, ela deveria revelar a glória de um Deus que restaura pessoas, relações e histórias quebradas e torna a unidade possível outra vez, porque Deus não nos criou para vivermos num mundo fragmentado e dividido. Deus nos criou para vivermos como uma família diante dEle, e Deus nos restaurou em Cristo para nos tornar membros de sua família, filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. E meus irmãos e irmãs queridos, eu tenho plena consciência de que esse é um tipo de mensagem. No final de um culto de domingo, esse é um tipo de mensagem que não tem um forte apelo de atração, e eu digo a você com toda a sinceridade do meu coração, eu não estou nem aí para o quão apelativo esse tipo de mensagem possa ser. Eu não me preocupo se a gente vai caminhar com um grupo de pessoas muito diminuto, numericamente falando, inexpressivo. Essa conta não é minha, essa missão não é minha. Deus não me chamou para plantar igreja e fazer dela um empreendimento de sucesso.
Deus não me chamou para plantar uma igreja e ver a minha vida e a vida da minha família e de outras pessoas que estão perto da igreja caminhando muito bem e progredindo muito bem por causa da realidade de uma igreja grande. Essas coisas pouco me importam. O que eu não vou fazer é abrir mão de falar aquilo que a Bíblia diante de nós está dizendo o que a igreja é. A igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas que se unem num mesmo espaço e que ali por 1h30, 2 horas cantam, pulam, dançam, oram, acreditam, ouvem alguma coisa e depois voltam para as suas vidas individualistas e solitárias. A igreja é uma comunidade. Nós somos chamados para viver em unidade, por mais custosa que nos seja essa unidade. E que Deus nos dê graça para sermos encontrados como igreja fiel nesse sentido. Uma igreja em que nos nossos relacionamentos nós somos humildes, dóceis, tolerantes, pacientes e cheios de amor, e que isso preserve a unidade entre nós, o respeito entre nós, a admiração entre nós, o senso de mútuo pastoreio uns dos outros entre nós. E quantos Deus quiser enviar para o nosso meio, para entre nós crescerem, florescerem, serem amados e amar, Ele enviará. Cumpre a nós desejar ser essa igreja, ter essas marcas do cristão cultivadas em nós. Vamos orar? Senhor, te louvo por essa manhã e te louvo por tua palavra mais uma vez, te louvo pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu te louvo, Senhor, pela realidade da igreja, eu te agradeço porque o Senhor tem nos tornado família, eu te agradeço porque o Senhor tem nos unido com laços de terno afeto e amor. Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós quando somos tão altivos, prepotentes, arrogantes e olhamos para nós não como o Senhor nos vê. Olhamos para nós não como gente que vive apenas porque Deus é grande em graça e misericórdia, mas tantas e tantas vezes achamos muito acerca de nós mesmos e tão pouco acerca dos outros. Ajuda, Senhor, a gente, a começar em mim, eu te peço. Ajuda-me, Senhor, a ter um olhar que honra a vida dos meus irmãos e irmãs e as pessoas que o Senhor coloca ao meu lado, de modo que em humildade eu possa pensar menos sobre mim mesmo e mais das pessoas. Que o Senhor me ajude a ser, Deus, alguém paciente, alguém tolerante, Senhor, alguém dócil nas palavras, brando no comportamento, manso nas atitudes e alguém, Senhor, com uma vida pautada pelo amor e que essa seja uma realidade espalhada entre nós, de modo que cresçamos, na medida de crescimento que o Senhor tem para a gente, que cresçamos assim, como uma comunidade de amor, uma comunidade do Cristo, que revela a glória do Cristo e que vive a unidade, que fala da beleza singular de Deus para um mundo quebrado e fragmentado. Que entre nós, Senhor, que nesse lugar, que nessa casa, o Senhor permita que muitas pessoas encontrem um porto seguro, guarida para descansar em suas vidas, lugar para refazer a alma, Senhor, restaurar as emoções, reconstruir as suas histórias e que nós estejamos dispostos, Senhor, a amar com teu amor e a servir a cada pessoa que o Senhor enviar ao nosso meio. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, aqui nessa manhã e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.